Salve galera, sejam bem-vindos a mais um react. Dessa vez um vídeo longo pra caralho. Porque assim, pra quem não sabe, o ALBK, ele lançou esse rap aqui, do rap dos três Coringas do Batman. E aí eu fiquei muito curioso sobre essa história, certo? Então hoje a gente vai assistir a saga completa dos três Coringas da Batcaverna. Então antes de começar, já deixa o like, se inscreve, porque eu tô muito curioso pra ver, tipo, porra, como assim três Coringas? Viu dois Coringas de outro universo? O Coringa transformou outras pessoas em Coringa? Não sei, tá? Então vamos ver agora como funciona tudo isso. Eu espero que vocês gostem, então dá essa moral aí pra nós. E se você não viu ainda o Rec Awards do canal, que é o Anime Awards aqui do canal, onde tem os melhores animes do ano, dá uma conferida lá que tá muito legal. Tem várias participações, então é nóis. E também gostaria de agradecer a todos os membros do canal. Então se você quer se tornar um membro, clica no botãozinho, seja muito bem-vindo, tá? Eu acredito que seja só isso, então sem mais, bora pro Batman Três Coringas da Batcaverna. Começando em 1, 2, 3, 4. Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje a gente vai ter mais um vídeo de saga completa. Vamos contar a história da saga Três Coringas e explicar ela pra vocês. Então, sem mais enrolação, vamos lá. Qual que é essa pegada, mano? Parte 1. Surgem os Três Coringas. E a HQ começa com algo impactante. Vemos o Batmóvel atropelando as lápides dos pais do Bruce. Caraca, é a primeira página da HQ e eu já tô chocado com ela. Ele fez isso porque tá ferido gravemente e vai retornando pra Batcaverna. Ele tá até com dificuldade em dizer que atropelou as lápides pro Alfred. O mordomo começa a cuidar do Bruce nessas imagens lindas. E ele pergunta o que foi dessa vez. E o Batman responde um guarda-chuva. E vemos um flashback do Pinguim acertando ele. Caralho. E então, porra, a HQ mostra o Alfred também é muito monstro, né, por mano? Nas HQs. Como o Bane e o Charada. Mas o que chama atenção é a quantidade de ferimentos causados pelo Coringa. E, pensando na risada do vilão, o Bruce lembra da noite em que seus pais foram mortos. E ele lembra que essa é a cicatriz mais profunda que ele tem. E rapaz, essa HQ já começou muito bem com esse paralelo de feridas emocionais e feridas físicas do Batman. Sério, achei que foi muito bom e deu um panorama geral de como que o Batman tem essa ameaça maior do Coringa. E bem, enquanto que o Bruce tá lembrando disso, o verdadeiro mistério da HQ começa. A história começa a nos apresentar 3 assassinatos cometidos nos últimos dias. Um deles é de uma família de mafiosos chamada Moxon. O outro é um comediante amado pela cidade e que tinha o apelido de Fatman. E por último, um psicólogo chamado Dr. Hampton, que é um autor controverso de livros que condenam as atividades de vigilante dos super-heróis. E gente, essa parte aí das vítimas foi de alta referência. Vamos falar de cada uma delas. Esse primeiro aí da família Moxon, na verdade, é uma família muito conhecida das HQs antigas do Batman, pois essa foi a família que contratou o Joe Chill para matar os pais do Bruce. Isso mudou depois da pós-crise e ela não foi mais mencionada. E depois tem esse comediante chamado de Fatman, que tem uma referência a uma antiga HQ do Batman, que era um Batman gordão que tentava ajudar a dupla dinâmica. E por fim, a terceira vítima, o Dr. Hampton, na qual é uma clara referência ao Dr. Frederick Batman da vida real, que fez aquele livro A Sedução dos Inocentes na década de 50. Não faço na qual ideia, diz mano, que os quadrinhos de super-heróis tinham influências negativas para as crianças. E bem, enquanto eles estão mostrando era só mais um maluco, né? Outros 2 heróis estão reagindo a eles. A Bárbara aparece e tem o mesmo sentimento do Bruce, mas ela lembra dos eventos da Piada Mortal. E depois, o Capuz... mas na Piada Mortal ela não chegou a ficar na cadeira de rodas? Ou pensei que tinha sido pra sempre, ou sei lá, talvez foi só um momento.
Vermelho aparece e está batendo em capangas do Coringa, querendo saber onde que ele está. E isso, claro, enquanto que ele também lembra Capuz de sendo quando Capuz. foi espancado pelo Coringa no evento Morte em Família. Caralho, mas esse pé de cabra tá em toda a HQ do Batman, né? Depois que o Capuz nasce. Nessa HQ. 3 Coringas, 3 heróis, 3 assassinatos e por aí vai. Só que o Coringa não para por aí. Assassinatos são descobertos na Ace Chemicals. Um deles até estava vestido de capuz vermelho versão Coringa e era um comediante. A polícia começa a investigar e o Batman também. O comissário Gordon pergunta pro Batman o que diabos que tá acontecendo e o morcegão permanece quieto. E o pior, todos esses assassinatos ocorreram numa janela de tempo que é impossível para uma pessoa fazer. O Batman conclui sempre que tá isso sendo não foi 3 um descuido assassinatos e que o Coringa queria ser visto. A Batgirl, que também tá ali, investiga e passa pelo tanque químico, lembrando que foi ali que o Coringa nasceu. E então ela percebe que um caminhão e um tonel com químicos foram roubados dali. E, para completar esse quadro bizarro de acontecimentos, uma das vítimas acaba ressuscitando e rindo sem parar. Essa vítima acorda toda perturbada e é colocada numa ambulância. E quando o Batman e a Batgirl estão saindo dali, o Gordon revela em seus pensamentos que ele sabe que a Bárbara é a Batgirl. Ai, ai, os meus sentidos do Batman estão dizendo que alguma coisa vai acontecer com o Gordon no futuro. Será que o Gordon vai virar Coringa? E dentro da ambulância é revelado porra, se não virou que na o piada Jason Todd mortal, estava ali, é complicado, e ele né? quer respostas sobre o Coringa. O Batman e a Batgirl percebem que tem algo de errado na ambulância e tentam parar o veículo. O morcegão pula para dentro da ambulância e começa a lutar com o capuz vermelho. Então, a história muda para um local desconhecido. Vemos o Coringa dirigindo um caminhão, levando aquele tonel roubado. E claramente dá para ver que é o Coringa dos anos 60. Ele então chega a uma casa e bate na porta dela. E quem atende é o Coringa da Piada Mortal. Esse Coringa dos anos 60 diz que esse daí é um comediante e que roubou a sua camiseta. Mas o outro diz que essa camiseta é dele e que ele é o Coringa que faz os atos mais loucos. Ih, caralho. Ele então complementa Porra. dizendo que o chefe está planejando algo. Mas o outro discorda se ele é o chefe mesmo. Mas que no final do dia, alguém precisa ser o chefe. E lá dentro, nós vemos que há um outro Coringa. E é o que tem o visual da sua primeira aparição. Porra, então, cara. ele diz que ele vai fazer o que eles sempre fazem. Fazer um novo Coringa. Olha, essa frase aí do Coringão foi bem Pink Cérebro. E claro, agora não qual tá foi o Coringa confirmada, que deu mas iniciação parece que aquela os 3 teoria, né, de que Coringas? os Coringas vão fazendo novos Coringas ao Boa. longo dos tempos realmente vai acontecer. Enfim, é nesse momento que o Coringa da Era de Ouro começa a explicar o seu plano. Um deles irá montar a fábrica, enquanto que os outros irão escolher o elenco para o plano. E eles debatem entre si para saber quem irá fazer o quê. Enquanto que o Coringa clássico vai escolher o elenco com um dos outros Coringas. E então voltamos pro Batman e a ambulância é parada. O Batman e a Batgirl conversam com o Jason e conseguem fazê-lo cooperar com eles. O Capuz Vermelho tem uma pista e isso leva os heróis diretamente até o aquário de Gotham. Enquanto eles entram no local, o Jason acha que esse caso dos Coringas é novamente o vilão, transformando pobres vítimas em versões dele. Mas o Batman discorda, pois os efeitos do gás do Coringa nesses alvos estão totalmente diferentes. Eles estão agindo de fato como Coringa. E eles percebem que os peixes Só não é tão e os inteligente tubarões quanto, né, estão pelo visto. transformados numa versão Coringa peixe. E isso Meu daí Deus, é mais mano. uma referência a uma história Caralho. clássica do Coringa dos anos 70.
E falando de referências, aparecem capangas do Coringa ali, e entre eles está o Gag. Sim, antes de existir a Arlequina, existiu esse ajudante do Coringa, que teve poucas aparições no passado. Uma luta começa e Dá o pra ver Gag por quê, se dá né? mal quando um tubarão Dá pra ver por quê. Coringa come ele vivo. No meio dessa confusão, o Coringa dos anos 60 aparece. Ele até acerta alguns golpes no Capuz Vermelho, mas o vilão está em desvantagem. A verdade Ele foi é pra que cima ele dos queria três, ver o caralho. Jason sem a máscara dele. Só que nesse momento, ele é nocauteado pela Bárbara. E ela pergunta se ele é o Coringa de verdade, já que ele mudou muito ao longo dos anos. O Batman não confirma se é ou não é. Ele então é chamado pelo Gordon, que diz que encurralou o segundo Coringa. E o Bruce diz que vai até a polícia e fala pros dois heróis. Não é possível que o principal manterem Coringa ia fazer um bagulho ali desse. Nunca, mesmo. cara. Nunca. Poxa, Batman, é Se jogar na sério frente isso? dos três assim, Você desse vai jeito, deixar foda-se. o Capuz Vermelho sozinho com o Coringa. Claro, a Bárbara Gordon tá ali, mas eu acho É que ela capaz não que ele vai mata conseguir ela impedir junto. qualquer coisa que ele faça. Eles amarram o Coringa e o Jason repara que este vilão está mais magro, mas pergunta pra Bárbara se na verdade nunca foram 3 Coringas durante todo esse tempo, já que eles nunca souberam muita coisa sobre o vilão, e inclusive o seu próprio nome. E o Jason ainda lembra que fazia algum tempo que o vilão não usava o gag ou cartas do baralho cortantes. Mas então o Coringa acorda e espirra ácido neles, só que os heróis conseguem desviar. Então esse Coringa começa a falar que é o verdadeiro Coringa, que é o Coringa das maiores loucuras do Coringa. E ele começa a provocar o Jason Todd. E para fazer isso, ele começa a fazer os seus joguinhos mentais para ludibriar o Capuz Vermelho. Ele faz uma piada com o Jason Todd, que tá utilizando a identidade do Capuz Vermelho, na qual é um antigo disfarce que o vilão utilizava. E o Jason responde que usa esse nome, pois ele será a destruição do Coringa. Ele pega a arma e aponta pro Coringa. A Bárbara imediatamente fala para ele baixar a arma. E então o Jason diz que o vilão está certo e que este ciclo de violência precisa acabar. A Batgirl fica tentando pedir para ele abaixar a arma, mas o Coringa fica incitando o ódio no Jason cada vez mais. Porque Ele esse é o fala Coringa, que né? deixou o Jason viver Coringa no é passado assim. justamente para isso, para ele virar o próximo Capuz Vermelho e ir atrás dele. Pera aí, o quê? Você matou o Jason Todd lá no armazém, não tá lembrado disso? E bem, o Coringa tá bem loucão mesmo, e ele começa a provocar Mas ele- ainda mais o Porra, Jason cara. pra que ele atire nele. O vilão revela que sempre lembra do que o Jason falou enquanto acertava ele com um Então, realmente, será que era esse Coringa que matou Jason Todd? Ou, sei lá, são memórias compartilhadas? Caralho, mano. É muita dúvida, porra. pé de cabra, que ele faria qualquer coisa, até ser o seu Robin Coringa. Peraí, será que ele falou isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Ele não disse isso na HQ original. Ah tá, eles estão inventando. Por algum segundo eu pensei que ele realmente tivesse dito isso. Eu acho que isso é mais um joguinho desse Coringa pra enganar o Jason Todd. E ele começa Talvez. a rir enquanto diz que de fato ele virou o seu Robin, fazendo a vida do Batman miserável e adotando o seu próprio nome, o Capuz Vermelho. Ele ri histericamente e o Jason diz que vai atirar. A Batgirl então tenta pará-lo atirando um batirangue, mas ela erra. O Capuz então Porque ela não é o atira Batman, né? queima-roupa na cabeça do Caralho. Coringa, o matando de verdade. Caraca, velho! Esse E lá é o se vai capuz. um dos 3 Coringas. A Batgirl fica chocada. Esse é o capuz e vermelho, o Jason cara. responde perguntando quando que foi a última vez que ela errou, insinuando que talvez ela tenha errado o Batgirl de propósito pra deixar o Coringa morrer. A Bárbara Caralho. fica pé da vida com isso e manda ele se ferrar e sai dali. Então, o Jason olha pra bagunça que fez e fala que espera ter sido o Coringa certo. Caralho, mano. Parte 2.
o ataque ao Jason Esse Todd. foi o fim do primeiro Coringa, então, da saga. Então, dos 3 Coringas, agora Peraí, tem o quê? Tá em 3 partes mesmo, então... Caralho, não tinha percebido. só temos 2. Como será Vai que ser os cada parte Coringas pra um sobreviventes vão lidar com isso? É exatamente daí Ataque que ao Jason parte a Todd. segunda edição dos 3 Coringas. Vemos o Coringa, que é identificado como o comediante, chegando numa casa e sendo recepcionado por sua esposa. Ela não parece tão feliz assim pela visita dele, e menos feliz ainda é o garotinho que o Coringa chama de Júnior. Toda a refeição familiar tem um clima bem desconfortável, mas o vilão parece estar gostando dessa sensação. Contudo, como era de se esperar, isso tudo era uma coisa da imaginação dele. Ele é interrompido pelo outro Coringa, o criminoso, que está pé da vida porque o terceiro Coringa foi morto. E ele diz que tudo que importa pra eles é o Batman. Gente, gostei desse negócio aí do Coringa imaginando ter uma vida melhor. E claro, ele pode estar imaginando, mas sei lá, também pode Era ter tudo realmente acontecido. E é isso que torna boneco. esse negócio tão interessante Caralho, assim. Enfim, a história Porra, volta pro mano. Batman, que tá investigando mais sobre o paradeiro dos Coringas. Nesse local, o Batman encontra o corpo de um juiz corrupto, que antes comandava o asilo Arkham. A Batgirl chega ali e pede para falar com o Batman a sós. E ela diz que é sobre o Capuz Vermelho. Ao ouvir esse nome, o Gordon se refere a ele como um criminoso, mas o Batman o corrige falando que o Jason não é criminoso. Mas nisso, a Bárbara diz que ele é sim. E então, em outro local, ela explica o que aconteceu pro Batman. E aqui a gente tem uma conversa muito boa entre o Batman e a Batgirl sobre o que aconteceu com o Jason quando ele voltou à vida. A Bárbara pergunta por que o Bruce não tentou novamente treinar o Jason e acalmar a raiva ainda maior dele. Ela também diz se ele que deu ele chance. precisava de alguém para conversar sobre o que passou. E para isso, o Batman só responde que esperava que o Jason fosse se comportar mais como a Bárbara. Caraca, que diálogo franco e honesto entre os dois. Achei muito bom. E sim, a Batgirl tem razão. O Jason Todd precisava muito de uma terapia quando voltou como Capuz Vermelho. Depois dessa... Mas assim, é porque eu não tô pegando se essa Bárbara, ela já... Parece que é depois do Piada Mortal, né? E se aconteceu tudo aquilo com ela mesmo do Piada Mortal e mesmo assim ela continuou bondosa desse jeito... É porque, bondosa, né, no caso de talvez não matar, não assassinar, mas o Capuz Vermelho realmente voltou já de um jeito mais diferente, né? Talvez porque realmente, porra, você ser morto e quando você voltar à vida, o cara que te matou tá vivo ainda, sabe? Aí é foda, entendeu? Isso complica. Então não sei se uma simples terapia funcionaria no Capuz, né, mano? Se uma simples terapia funcionasse, aí eu acho que também ia dar uma pegada. Eu acho muito interessante a criação do Capuz, né? O Capuz Vermelho em Gotham, mano. Eu gosto pra caralho, porque, tipo, ele é realmente um Batman que mata a sangue frio. É muito foda. Conversa, vemos o Jason surrando alguns capangas do Coringa e descobrindo o próximo passo do plano deles. E de volta pro Batman, o Bruce revela que ele ocultou algo do Gordon naquela cena de crime de antes. Ele conta que encontrou as digitais de uma pessoa ali, mas que no final das contas não fazia sentido. Essas digitais eram de Joe Chill, o homem que matou os pais do Bruce. Será que eles estão tentando fazer o que eu tô pensando que eles estão tentando fazer? Será que o Joe Chill vai ter alguma coisa a ver com o surgimento do Coringa? Ou mesmo alguma coisa premeditada pelo Coringa pro nascimento do Batman? Esse é o mistério da semana. O Batman caminha por Blackgate numa clara homenagem à Piada Mortal. E então chega na cela do Joe Chill.
Contudo, ele não está lá. A Batgirl aparece e revela que o tio está doente e que ele está sendo tratado na ala médica de Blackgate. E todo esse tempo ele esteve internado na prisão. Ou seja, o Batman deduz que alguém conseguiu as digitais do tio e queria que ele fosse até ali. E a Bárbara pergunta que outra pessoa que conecta com Coringa e o Joe Chill fora o Bruce Wayne. E para essa pergunta, o Batman não sabe a resposta. Então, com certeza, a pessoa que está armando tudo isso sabe a identidade secreta do Batman. E nesse momento, o Batman recebe um alerta do Batcomputador. Ele é notificado pelo Jason Todd que encontrou alguma coisa e recebe a localização dele. E cortamos para o Capuz Vermelho entrando nesse local, que é um clube de piscina abandonado. E detalhe para o Jason, que tá usando um pé de cabra e Caralho. com ele consegue invadir o local e começar a explorá-lo. E lá dentro, o Capuz vê uma cena bizarra. Uma piscina cheia de produtos químicos do Coringa e várias vítimas lá. E ele confirma que esse produto já está ali há um bom tempo. E então, do nada, uma das vítimas, ainda viva, pega o pé do Capuz. E o Jason não vê outra alternativa senão matá-lo. Mas com isso, ele se distrai. E um Coringa chega por trás e o nocauteia. Poxa, Jason, de novo, velho? De novo? Gente, ele nunca aprende. Ele adora ser capturado pelo Coringa. Mano. E bem, o que vai acontecer na sequência não vai ser nada bom pro Jason. Ô, pé de cabra, pode vir aqui um pouco pra passar o rodo no Jason Todd? Tamo esperando. Aham, eu tô indo. Porra, ali parecia que eram os dois Coringas segurando ele. E um dos Coringas está ali. É a versão criminoso, que começa falando sobre como que o Jason Todd acabou virando um Robin e depois o Capuz Vermelho. E que tudo isso foi quase como renascer. Contudo, ele diz que as coisas acontecem em formato de 3. Sempre. O Jason grita com ele falando que irá matá-los, assim como fez com o Coringa anterior. E isso faz o Coringa mais sério finalmente rir. E nisso ele revela algo interessante, de que essas risadas doem nele. O que aqui me pareceu uma referência ao Coringa do Joaquin Phoenix, não? Então surge o Coringa comediante, que coloca o Capuz Vermelho no Jason, mas a máscara tá com um sorriso desenhado nele. Ah, e esse Coringa tá com um pé de cabra. Aí, ó, eu prometi o pé de cabra. São os dois Coringa mesmo que pegou ele. O pé de cabra brilhando. Ah, garoto. O Jason começa a levar uma surra. E nisso, ele faz uma piada. E o Coringa criminoso fala que eles se parecem bastante. E ele chega perto do ouvido do Capuz e diz que o Jason deve odiar o Batman mais do que todas as outras pessoas em Gotham. Então, esse Coringa se levanta e fala que o Batman precisa de um Coringa melhor, mas que o Jason não tem o talento para isso. Ele coloca o seu chapéu e pergunta pro Capuz, em meio a algumas risadas, se dói quando ele ri. E daí, o outro Coringa começa a descer o pé de cabra nele. Caralho. O Jason não consegue, né? Ele tem que dar um jeito de acabar sofrendo com o pé de cabra. É o destino dele. Enfim, enquanto um dos Coringas bate impiedosamente no Jason, o outro de chapéu fala algo muito interessante. Ele fala que esperava que o Capuz Vermelho fosse o novo Coringa pelo seu histórico. Mas isso não está nas cartas. E o Jason dá o recado para que dessa vez não o deixem vivo. Um outro detalhe aqui é esse Coringa com o pé de cabra falando que está mais divertido fazer isso do que da última vez. Ele completa falando que tá torcendo que o Jason sobreviva então, a isso. Olha aí, ó, é isso que é foda. Esse aí falou que é melhor do que a última vez.
O outro também falou isso, entendeu? O outro falou que também fez isso. Esse tá falando que fez isso. Então, eu não sei se isso realmente tá compartilhado em memória deles. Ou um falou pro outro, aí passou a sensação, sabe? Aí todos têm a sensação de ter matado o Jason Todd com o pé de cabra naquela vez. Eu não sei, cara. E volte como Coringa de uma vez por todas. E deixando de lado essas tiradas do Coringa com o Jason, isso meio que confirmou, né, que o Coringa que tá com o pé de cabra é o mesmo Coringa da Piada Mortal e da Morte em Família. Em seguida, então a HQ mostra Batgirl e o Batman chegando nesse local das piscinas. E eles são recepcionados por todas aquelas vítimas do Coringa que vimos antes. Mas agora elas estão vivinhas da Silva e sob o efeito do veneno do Coringa. Eles atacam os nossos heróis que ficam trocando golpes com esses pobres coitados. E então, um deles pega o cinto de utilidades do Batman e, sem querer, chama o Batmóvel para dentro do prédio. E o veículo chega atropelando geral, salvando os heróis. E uma das vítimas suplica por socorro, e a Batgirl o confunde com o Jason. Eles continuam caminhando pelo local à procura do Jason. E então encontram uma porta fechada com a palavra Ops. E um pé de cabra na porta. E o que será que tem atrás dessa porta? Eu aposto que é um Jason bem passado. Ou seria um Robin bem passado? Não teve graça. E para nossa surpresa, o Jason está vivo. Contudo, em estado de pânico. O Bruce tenta falar com ele, mas o Jason grita que há mais deles e que eles estão lá fora tentando fazer um outro Coringa. Um Coringa que conhece e odeia o Batman. O Bruce pergunta se ele está bem, mas o Jason atira o seu capuz nele e fala que foi o Batman que o colocou nesse caminho. E depois, ele admite que odeia o Bruce e o culpa por tudo. Por sorte, a Batgirl está ali e consegue acalmar o Jason. O capuz vermelho tá num péssimo estado e fala que ele só quer ficar num lugar seguro por agora. E é por isso que a gente faz terapia. A Bárbara decide levar o Jason agora vai deixar até o menino, casa, onde ele vai poder se proteger. Vai deixar o menino decide com ir psicólogo o resto da vida para conseguir mais pistas. A Batgirl pede pro Bruce ficar ali e que o Jason precisa dele. Mesmo assim, o Bruce sai dali para investigar o paradeiro desses coringas. O Jason acorda ali no apartamento da Bárbara sozinho. E assim, ele tem tempo de ver, através de calendários e de livros, todo o processo de reabilitação da Bárbara Gordon após os eventos da Piada Mortal. E isso a cadeira de rosa tá ali mesmo. O Jason, então foi algo provisório mesmo. Volta, ele começa a conversar com ela de maneira mais amigável. E aqui a gente tem um diálogo muito honesto entre os dois, sabe? É muito interessante ver os dois se conectando por causa desses traumas semelhantes. E isso daí foi uma sacada genial da HQ. A Bárbara diz que mantém os livros porque eles não a machucam mais. E isso porque ela se cercou de pessoas que a amavam para ajudá-la a passar nessa fase difícil. Ela admite que isso faltou ao Jason quando ele voltou como capuz. E que ele ainda precisa disso. E essa frase pega o Jason de jeito, pois ele conta que ninguém nunca tinha dito isso pra ele. E é nesse momento que rola um clima. Não é só a frase que pegou ele de jeito, não. Entre os dois. Mas ela também. Seguida, a Bárbara admite que isso é algo que eles não deveriam ter feito. Porra, ela é bonita pra caralho, mano. Ele focar no caso do Coringa e terminar ali esse clima de romance. Gente, Bárbara Gordon com Jason Todd. Olha, o diálogo todo aí dessa parte foi muito bem construído. E eu até acho que o romance meio que surgiu até com uma razão. Agora, eu não vejo futuro pra esse casal. Aliás, eu acho que essa paixonite entre os dois vai acabar prejudicando um dos dois. Morre um dos dois. Podem apostar nisso. Do nada. Na Batcaverna, o Batman tá analisando velhos arquivos de crimes do Coringa. Uma com palhaços desaparecidos. Nossa, mas aí é arquivo, hein? Com criminosos. Porra, tem que voltar até 1900 e pouco. De novo, na HQ, eles separam essas três personalidades do Coringa: o criminoso, o comediante e o palhaço. Contudo, a história corta pra Blackgate
e vemos que o Joe Chill foi sequestrado pelos Coringas. E ele não parece conhecer os vilões. Um dos Coringas coloca uma boina no Joe Chill enquanto pega uma câmera e diz que é hora do show. Uma gravação começa e o Coringa diz pro Chill que é hora dele finalmente confessar e pergunta: por que você realmente matou Thomas e Martha Wayne? E assim acabava a segunda parte? Final da saga. Porra! Então, chegamos à última edição da saga dos Três Coringas. E ela começa com o Batman analisando o perfil desses três Coringas. Essa última parte começa de novo mostrando os três Coringas com as suas identificações. Mas dessa vez vemos que o Batman conta muitas outras vítimas que viraram Coringa, como esse pintor aqui e esse cirurgião. O Batman diz pra Bárbara e pro Jason que o Coringa vem raptando pessoas para criar um Coringa melhor. A heroína pergunta o que isso poderia significar, mas o Bruce não tem certeza, apenas que o Coringa quer que ele investigue o caso. Já o Jason quer nem saber e fala que vai matar os outros dois Coringas que restaram. E o Batman, quando ouve isso, já começa a tretar com o Jason. O Batman diz que também tem vontade de matar o Coringa. Contudo, o Jason joga na cara mas não sou eu que decidi foi isso. Ele quem matou um dos três Coringas. E que ele não pode prendê-lo, pois isso implicaria no Batman e na Batgirl tendo que revelar suas identidades secretas para condenar o Capuz. O Batman pede para eles voltarem à análise dos Coringas restantes. Ele fala que o Coringa testou dezenas de pessoas, mas só esses três candidatos restaram. O criminoso, que lembra as primeiras aparições do vilão, o palhaço recordando aparições mais amigáveis dele e o comediante, dono da personalidade sádica do vilão. O Batman acredita que um deles seja o verdadeiro, o que me faz lembrar de uma das teorias que a gente falou num vídeo antigo aqui do canal. Tá tudo se encaminhando para essa teoria se confirmar, mas vamos esperar para ver o que realmente acontece. A Bárbara acha que descobrindo isso, talvez eles descubram a verdadeira identidade do Coringa. Então, o Bruce pede desculpas ao Jason e fala que quer ajudá-lo, mas que antes ele precisará abandonar a identidade do Capuz. O Jason responde que ainda não precisa de ajuda, e a HQ, de forma irônica, lembra dos incidentes do pé de cabra. E ele fala que o Bruce está escondendo algo deles, e que ele sabe a identidade do Coringa. O Batman nega isso e responde que se ele tivesse as informações, ele já teria contado para eles. E nisso, eles ficam sabendo da invasão do Coringa à prisão. O Batman vai pra lá e encontra um negócio muito interessante. Ele verifica do Joe Chill e encontra várias cartas dele para o Bruce Wayne. Fora dali, tá rolando um climão entre o Jason e a Bárbara, já que eles se beijaram na última edição. O Jason tenta se desculpar e isso parece fazer efeito na Bárbara, mas mesmo assim, ela diz que na próxima irá revelar a identidade dele. Com isso, o Jason fica triste com a situação. E temos esse belo painel com os dois separados na chuva. Enquanto isso, o Batman vai conversar com o reverendo da prisão sobre as cartas. É revelado que o Joe Chill estava se curando na prisão e escrevia cartas para o Bruce Wayne. Contudo, ele nunca teve coragem de enviar as cartas para o Bruce. Contudo, uma das cartas estava endereçada ao Batman. Ele abre a carta e temos ingressos de cinema para o filme A Marca do Zorro, justamente no Teatro Monarch. Com essa pista bem óbvia, os três heróis vão até o cinema. No letreiro dele está escrito o nome do filme, O Novo Coringa. O que claramente é uma referência ao jogo Batman Arkham City, quando acontece um negócio parecido, mas o que está escrito no letreiro é Coringa o Imortal. Cada um dos heróis toma uma rota diferente para se infiltrar no local. Assim que o Batman entra na sala de cinema, o Coringa comediante aparece na tela. Coringa, será que ele vai direto no Batman? Ele pede para o velhinho contar por que matou os Waynes.
O Coringa diz que leu as cartas dele e por isso sabe que tem algo que o Joe Chill não tá contando. Então, do lado da Batgirl e do Jason, eles são atacados por coringas que trabalham no cinema. E nisso, enquanto o Batman vê o filme. Batman. O Coringa aparece bem na frente dele. É a versão criminosa, que aponta uma arma pro Joe Chill. O vilão conta que pensou no Jason Todd e na Barbara Gordon, mas a verdade é que nenhum deles poderiam ser o Coringa. E por isso, o Joe Chill foi escolhido. E nesse momento tem duas coisas importantes acontecendo. Primeiro é o Batman com o Coringa criminoso conversando entre si. E a outra coisa é o Coringa comediante na tela de cinema mostrando a gravação dele com o Joe Chill. Quando o Batman chega perto do Coringa criminoso, ele revela que está cheio de dinamites. Enquanto eles estão conversando, a Batgirl luta com os Coringas capangas, quando aparece o Coringa da Piada Mortal bem na frente dela. A HQ corta de novo pro Batman, e o Coringa confessa que tá fazendo tudo isso porque ele se importa com o Batman. Ele diz que precisa ser mais do que ele é agora. Ele precisa ser algo que realmente signifique algo pro Batman. E então revela que o Joe Chill poderá ser o Coringa mais importante de todos. Nisso, ele coloca o Joe Chill pendurado numa corda logo acima de um tanque ácido. E durante a gravação do cinema, é revelado que o Joe Chill matou os pais do Bruce porque eles sabiam quem eles eram e eram ricos. E ele queria meio que se vingar disso porque ele nunca teve nada. Mas também é revelado que quando ele começou o assalto, ele não tinha visto o Bruce. E se ele tivesse visto o Bruce, talvez ele não tivesse assaltado os Waynes. Enquanto isso, o Capuz Vermelho tá matando geral para chegar até onde a Bárbara está. E quando ele finalmente chega nela, alguém atira nele por trás. É o Coringa da Piada Mortal. Só que num momento de fúria, a Bárbara chega e quebra a câmera da Piada Mortal bem na cabeça do vilão. Caraca, que painel satisfatório de ler. Foi muito bom. Mano. Então, o outro Coringa fala que é hora do Joe Chill renascer e ameaça cortar a cordinha dele. O Batman tenta agir enquanto que o Coringa atira nele. Contudo, um dos tiros acerta uma corda que suspende todo aquele lugar. E isso faz o Coringa tropeçar e largar o seu acendedor. Mas o isqueiro dele cai num tanque químico, causando uma grande explosão. E enquanto acontece tudo isso, o Joe Chill na narração pede desculpas pro Bruce. O Coringa comediante que está com a Bárbara Gordon diz que nunca se divertiu tanto. E no meio das explosões, ele consegue escapar. No confronto do Batman, o Coringa criminoso diz que um novo Coringa precisa nascer e corta a corda do tio, fazendo ele cair em direção ao tanque. O Batman pula, consegue pegá-lo e com a ajuda do seu gancho, alcança o Coringa do outro lado, dando essa belíssima voadora no vilão. O movimento joga os três para fora do prédio. E o Coringa fica inconsciente. O Batman então fica lado a lado com Joe Chill no beco do crime. O Joe fica com medo e pergunta se ele irá matá-lo. O Batman diz que não. E nisso algo começa a cair do prédio. E o Bruce salva o Joe Chill, que agradece por tê-lo salvo. O Batman para por um segundo, mas mesmo assim fala de nada. E olha, gente, esse momento em específico foi muito legal. Mesmo com Joe Chill não sabendo quem que de fato é o Batman. Na verdade, eu acho que é isso que torna a cena tão legal. Mas se preparem, porque é agora que vem um dos plot twists. O Coringa criminoso recupera sua consciência e começa a rir. Ele do nada leva um tiro no rosto. Quem atirou foi o outro Coringa, o comediante. Eu já tava pensando que era o Jason Todd. Todd. Joga a arma no antigo vilão e se entrega pro Batman. E nisso, o local fica cheio de policiais e de bombeiros. O Jason parece revoltado que o Batman os deixou ali, sozinhos. Ele pede desculpas pra Bárbara e sai dali com o Batmóvel. Nisso, surge o Gordon e fala com a Batgirl, que no final chama o Gordon de pai.
E então temos o momento derradeiro da saga. O Batman aparece dentro do camburão da polícia onde o Coringa está. E eles estão frente a frente conversando. Ele pergunta se o Bruce não se sente melhor depois de tantas mortes. E o Batman fica ali parado sem falar nada. Então, o Coringa diz que nunca irá revelar a sua identidade. E o Batman pergunta o que ele quer. O palhaço fala que o primeiro Coringa que morreu era só um coitado que ria do sofrimento dos outros. O criminoso era um velho que tinha fixação pelo Coringa. O vilão o matou porque ele queria dar um nome pro Coringa. E isso era impensável. E o Batman pergunta qual que é a piada disso tudo. E o vilão diz que não há uma piada. Não há um grande twist. O Batman é a pessoa mais quebrada de Gotham. E que agora ele curou uma parte do Batman justamente do seu passado com Joe Chill. E que o morcegão poderá agora se concentrar apenas nele, pois ele é a sua maior dor. E o Coringa termina falando que irá matá-lo e que ambos irão morrer juntos, mano. Enquanto que o Batman só observa. Ok, eu tenho muitas observações sobre isso, mas primeiro vamos ver o epílogo da história antes de falar qualquer coisa. A história corta para um tempo depois, com o Bruce indo visitar Joe Chill no seu leito de morte. É revelado que ele finalmente lê as cartas. E quando isso acontece, o Joe Chill acaba morrendo. E depois temos o Jason Todd deixando uma carta para Bárbara. Nela, ele diz que deixará de ser Capuz Vermelho e que pede para Bárbara uma chance para ele mostrar que pode ser melhor. Só que infelizmente a carta dele cai da porta e um faxineiro limpa ela do chão depois. Esquece então esse romance. Vem a grande bomba da história. Caralho. O Alfred fala que espera que um dia eles descubram quem é o Coringa. E nisso, o Batman diz que sabe a identidade do Coringa desde uma semana dele aparecer pela primeira vez. E justamente porque ele é o Batman. O Alfred fica chocado. E nisso, cortamos pro Bruce numa viagem até o Alasca. Nesse momento, temos vários flashbacks da Piada Mortal e um painel novo da esposa do Coringa entrando num trem, revelando que ela nunca morreu e sim fugiu do Coringa. O Bruce foi lá visitar essa mulher no Alasca. Ela tem um filho que cresceu saudável. Em narração, o Batman diz que ninguém nunca poderá saber o nome do Coringa, porque isso colocaria a família dele em apuros. E que no final das contas, o verdadeiro nome do Coringa não é importante. E nunca foi. E aqui termina a saga dos 3 Coringas. Olha, passado até um tempo da publicação da história original, eu ainda não consegui comprar esse desfecho da história. Eu acho que ela prometeu muito e não entregou tudo que ela poderia entregar. Contudo, ela tem algumas qualidades muito boas. A ilustração é excepcional. O jeito que ela consegue carregar o mistério para criar uma tensão é muito bom. Mas a solução desse mistério, no final das contas, é um tanto sem graça. E eu acho que é até um certo desrespeito à própria história da Piada Mortal. Mas isso daqui é só a minha opinião. Eu tô muito curioso para saber a opinião de vocês aqui. Por favor, comentem o que vocês acharam da saga 3 Coringas. Valeu, gente, muito obrigado e até a próxima. E essa foi a saga completa. Porra, seria um bagulho muito louco, né? Mas hoje em dia tá difícil de acertar em um Coringa no cinema, imagine 3 ao mesmo tempo. Caralho, mas realmente dá uma pegada nessa parte do desfecho da mulher do Coringa, né, mano? E do filho, que no caso foi o que a gente viu acontecendo, os problemas, né? O acidente e tal, e ela acabou morrendo e assim o Coringa virando o que ele virou. Lá na Piada Mortal. E realmente o Coringa que era o verdadeiro era o da Piada Mortal. E era o Coringa que estava delirando, vendo a mulher e filha ali nos bonecos, né? Achando que tá na família feliz, normal. Caralho, mano. O criminoso... Porra, tio. Eu gostei desse negócio do Coringa realmente matar o criminoso porque ele queria dar um nome pro Coringa. E o Coringa não tem nome. E eu não imaginava que até hoje... O Coringa tinha essa ideia do Batman não saber quem é ele, porém o Batman saber quem é, mas nunca falar, né, pra ele e assim, sei lá,
seria muito diferente também, eu acho, que se o Batman falasse pro próprio Coringa, né? Não sei se tem uma história que ele chega no Coringa e fala, eu sei que é você, tá ligado? Mas caralho, mano. É uma história que pra mim tem umas partes boas, né? E tem algo meio repetitivo, tipo o Jason Todd sendo pego de novo, né? Pelo Coringa, tomando uma surra de novo de pé de cabra. O relacionamento dele ali com a Bárbara, desenvolvendo ali naquele momento por causa dos traumas, porém é legal ela pôr um ponto ali, né? De que um romance deles não daria certo, só se ele abandonasse o capuz, né? E ele realmente decidiu fazer isso, mas ela nunca vai saber, acredito eu. Não sei se esse romance gera realmente nas histórias do Batman em si, mas se eu não me engano, mano, na Piada Mortal ela não pega o Batman, porque eu tô ligado que sei lá, mano, já ficou com toda a galera ali do Batman, já, como é que funciona, mano? É porque romance HQ é complicado, né? Tem história que fecha casal com um, aí outra história fecha com outro, mas o Jason, ele ter matado um Coringa, né, que era apenas um louco, coitado, né, mano? Mas era muito doido ele ter uma ideia do que aconteceu com o Jason Todd na morte dele, mas talvez dá pra você pegar que ele não era original no momento em que o Gabriel mostra a cena lá do Piada Mortal, né, sem diálogo nenhum, sendo que esse Coringa falou um monte de coisa enquanto estava batendo nele, sendo que não tinha falado nada. Então a partir dali talvez você já pegue a referência de que não é aquele, e você ficar entre o criminoso e o comediante, né, o palhaço, o criminoso e o comediante. Achei da hora isso aí também, cada um com uma personalidade diferente, né, e ainda mais do jeito que o criminoso chega na hora lá da família delirada do Coringa, e aí faz parecer que ele realmente é o que tá mandando a mim tudo, sabe? Só que não, é completamente diferente. Mas realmente o final, se esse plot, esse negócio de resolver os problemas do Bruce com o Joe e ele focar só no Coringa, eu não sei se era necessário isso, porque querendo ou não, o foco é sempre só o Coringa, né, mano? Que ele é realmente a desgraça de Gotham, a desgraça do mundo. Tudo que ele faz é fuder realmente com o Batman. E o Batman prendeu ele de novo, né? E é óbvio que depois ele sai, certeza. E aí resolve fazer outra desgraça de novo, porque esse é o Coringa. Mas teve cenas que eu gostei bastante, porra, a arte realmente bonita para um caralho. O capuz, eu acho o design dele incrível. Na hora que apareceu a máscara com um sorriso, fica muito louco. A Bárbara, bonita pra caramba. O próprio Batman também. E caralho, mano, foi legal. Foi legal. Valeu a pena, sabe? Eu veria facilmente um filme disso. Muito fácil. Pra quem não sabe, eu gosto do Coringa. Eu acho ele um dos melhores vilões da ficção. Eu acho incrível tudo que ele faz ao ponto de quem matar ele virar ele, sabe? Eu acho muito foda, mano. O Coringa em si, ele não é só um louco do caralho, ele é um louco do caralho inteligente demais. E eu sempre paguei muito pau pra isso. E aí, mano, essa é a primeira história que a gente trouxe aqui do Batman com os 3 Coringas, né? Então, se tiver mais histórias, né, mano? A gente teve aí do Quarteto Fantástico. Eu vi gente pedindo vários e vários, então vamos indo aí aos poucos, demorou? Mas eu espero que vocês tenham gostado, porque também as histórias são bem longas. Parabéns pro Gabriel, da forma que, né, ele conta a história. Eu sei que tem o Marcelo também. E a forma que eles contam a história dá pra você pegar direitinho, entender bem, não fica muito corrida, é bem explicativo, e até eles pegarem as referências de coisas antigas, de HQs antigas, e trazer aqui, mostrar para nós no vídeo, tá? Mas muito obrigado mesmo, parabéns pro vídeo, pro trabalho sempre, e se você gostou também, deixa o like e até o próximo vídeo. Fui!